Deus é vida. E quando nós estamos vivendo em santidade, em obediência à Sua palavra, nós estamos conectados a Deus. Mas quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Automaticamente nós somos desconectados de Deus, que é vida. E, consequentemente, nós iremos sofrer a morte interior. Romanos capítulo 6, verso 23 diz que o salário do pecado é a morte. E nós não podemos aqui restringir o sentido de morte apenas à condenação eterna lá no final, mas diz respeito também a uma condição interna do nosso espírito, do nosso coração. E sim, se perseverarmos numa vida de pecado, não voltando ao Senhor, não nos conectando a Deus, que é vida, novamente, sim, nós iremos sofrer o que Apocalipse capítulo 2, verso 11 e Apocalipse capítulo 21, verso 8 vai chamar de a segunda morte, que é a condenação eterna. Eu já quero de cara ler Romanos capítulo 8, verso 13, que vai dar fundamento a esse tema de hoje. A palavra diz assim, Romanos 8, 13, de fato, se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Então eu quero, em primeiro lugar, abordar essa primeira parte do versículo, que é a que diz que nós, se vivemos para o pecado, nós estamos caminhando para a morte. Nós reconhecemos que o pecado tem esse poder de nos matar interiormente, nos matar no espírito. Em Efésios capítulo de número 2, no verso 1, nós lemos o seguinte: e vós outros estáveis mortos por vossas faltas, pelos vossos pecados. E no versículo de número 5 diz assim: quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados. Mais uma vez isso é confirmado pela palavra de Deus. Em Lucas capítulo 15, no verso 32, nós lemos que o pai do filho pródigo disse ao irmão daquele que havia voltado para casa: o teu irmão estava morto e reviveu. Ou seja, ele estava longe, ele estava entregue aos prazeres, à devassidão, e por isso ele estava numa condição de morte. E nós, quando estamos numa vida de pecado, embora nós estejamos vivos fisicamente, humanamente, e por mais que nós tentemos passar uma imagem de que está tudo bem, por mais que a gente tente maquiar a nossa vida espiritual, na verdade nós nos encontramos nessa infeliz condição de morte interior. Jesus, confrontando os fariseus e escribas, os religiosos de sua época, chegou a afirmar que eles eram como sepulcros caiados, ou seja, por fora eram formosos, mas por dentro Jesus diz: vocês estão cheios de cadáveres, vocês estão cheios de podridão, de imundícies. Em 1 Timóteo, capítulo de número 5, no verso 6, o apóstolo Paulo, falando sobre as viúvas que não estavam vivendo em santidade, ele declara o seguinte: aquela, pelo contrário, que vive nos prazeres, embora viva, está morta. É por isso que Apocalipse, capítulo de número 3, no verso 1, Jesus ressuscitado dirige, através de João, essas palavras à igreja de Sardes: és considerado vivo, mas na verdade está morto. Ou seja, quando nós estamos vivendo para o pecado, nós na verdade estamos numa condição de morte espiritual. Mas na segunda parte desse vídeo eu destaco também a segunda parte desse versículo, que é: se mortificamos a carne, nós viveremos. Ou seja, quando nós, pelo Espírito Santo, matamos a carne, morremos para o pecado, nós automaticamente nos tornamos vivos espiritualmente. Seremos os verdadeiros mortos-vivos. Jesus, nós precisamos entender, morreu em nosso lugar de condenados para que nós tivéssemos a sua vida. Assumindo a morte de Cristo, a paixão de Cristo, automaticamente nós também recebemos a graça da sua vida em nós. Então, mesmo Jesus tendo morrido por nós, nós precisamos ter uma atitude também de morte. Morte para quê? Morte para o mundo, morte para
as coisas terrenas e pecaminosas, nós precisamos resistir ao diabo e nós precisamos mortificar, matar a carne com suas concupiscências. Em Marcos capítulo 8, verso 34, Jesus diz: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e depois me siga. Jesus estava dizendo sobre negação a si mesmo, sobre não fazer a vontade de si mesmo, da carne. Romanos capítulo 6 e no verso 2, o apóstolo Paulo escreve assim: de modo algum, nós que já morremos ao pecado, como poderíamos ainda viver nele? Ou seja, nós precisamos ter uma atitude de morte para com o pecado. Olha, o pecado não pode ser mais uma realidade da minha vida. E o apóstolo Paulo foi um dos caras que mais tocou nesse assunto na Sagrada Escritura, porque em Gálatas também, no capítulo de número 2, no verso 19, ele diz assim: na realidade, pela fé, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou pregado à cruz de Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. E em Gálatas também, no capítulo de número 6, lá no versículo 14, ele diz assim: quanto a mim, eu não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha que convicção de Paulo. Lá em Colossenses, no capítulo 3 e no verso 5, ele novamente toca no assunto falando assim: mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Ou seja, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós precisamos entender, nós não deixamos de ter essas inclinações que é própria da carne, da nossa natureza decaída, mas agora nós temos em Cristo uma força que nos faz superar, nos faz morrer para todas essas inclinações carnais e pecaminosas, ao ponto de agora eu ter uma firme decisão de viver inteiramente para Deus e em busca constante de uma santidade de vida. É preciso nós morrermos para o pecado. Eu venho com esse vídeo principalmente enfatizando essa segunda parte, dizer para você que nós precisamos tomar uma atitude de não vivermos para o pecado. Então que nós possamos morrer para o pecado e vivermos para Deus. Que sejamos os verdadeiros mortos vivos.